Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota, eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro, sempre em linguagem clara e buscando a verdade. Hoje, nós vamos entender o papel dos municípios na gestão da segurança pública e quais são os desafios para conter a criminalidade nas grandes cidades. Para isso, eu tenho o prazer de receber no Conexão Mota o vice-prefeito de São Paulo, coronel da Polícia Militar e ex-presidente da CEAGESP, Melo Araújo. Vice-prefeito, seja muito bem-vindo. E para começar, eu queria lhe perguntar, por que você decidiu se tornar policial? Mota, prazer poder estar aqui no seu programa, uma honra, agradeço de coração essa oportunidade aí. Eu venho de tradições na família, né? Então, o meu avô, ele entrou na Força Pública, a Polícia Militar no passado chamava Força Pública, né, aqui em São Paulo, e ele entrou como soldado, participou da Revolução de 32, inclusive ele foi ferido em combate com um tiro de fuzil, perfurou os 2 braços dele, estava olhando de binóculo e encerrou a carreira como coronel. Depois o meu pai, coronel Melo Araújo, comandou todo o policiamento de choque, todo o policiamento da capital de São Paulo, foi um grande comandante. E eu pequenininho em casa, eu vi o pai andando fardado, chegava fardado, e a gente, quando pequeno, brincava daquela polícia e ladrão, né? Acho que antigamente todo mundo tinha essas brincadeiras aí, né? Pega-pega, polícia e ladrão, e eu sempre queria ser o policial. E eu posso falar que, para mim, é sonho de criança realizado. Muitos têm vários sonhos quando são pequenos, jovens, né? Sonham alguma coisa e conforme vai crescendo, mudam, às vezes pela questão salarial, né? Você, pô, essa profissão eu gostaria, mas não ganha tanto, vou buscar uma outra. E eu posso falar que o meu é sonho de criança realizado, né? Eu até brinco, se eu morresse e nascesse de novo, eu queria ser policial novamente. Tá? Então, minha família está aí há pelo menos 100 anos cuidando da segurança pública de São Paulo. Minha 4ª geração está no 2º ano da Academia do Barro Branco. É aluno oficial, é cadete da Polícia Militar. Seu filho? Meu filho. E, então, eu sempre gostei de poder ajudar, servir as pessoas. E eu tinha também uma outra profissão que eu gostava muito, era a parte medicina. Uma faculdade mais cara, né? Eu não tive a oportunidade. Mas na polícia você faz tudo. Você consegue ser um pouco médico, muitas vezes num parto, você consegue, num acidente, ajudar a salvar uma pessoa e no combate ao crime, que também é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Então eu, com certeza, entrei na profissão certa aí. E essa era a minha próxima pergunta. Quais são os aspectos da atividade policial, né, de ser policial no Brasil? Quais são os aspectos que mais lhe agradam e quais são aqueles aspectos que desanimam, às vezes, o policial no Brasil? Ô Mota, eu peguei uma fase, eu entrei na polícia em 1987, antes da Constituição de 88, né? E eu peguei umas fases interessantes na polícia. E eu peguei uma fase muito boa, quando você está patrulhando, e você está num bairro e as pessoas, uma pessoa fala assim, olha, eu tenho um traficante aqui, tem um cara que faz roubo aqui. Ela passava as informações, você ia lá e resolvia o problema. Você conseguia prender, aquele cara ficava preso, né? Muitos falam assim, a gente precisa mexer no nosso Código Penal, as penas são muito brandas. Que isso aí era com o mesmo Código Penal que a gente tem hoje. Mesmo Código Penal. E eu falo para você, podemos até pensar nisso, mas não é o mais importante. Não é o mais importante. Então eu peguei essa fase que você solucionava o problema de um bairro. Porque assim, como é que funciona, né? Tá tendo um roubo num bairro, geralmente é o mesmo criminoso, é a mesma quadrilha que age ali. E você prende, ou eu prendia naquela época, aquela quadrilha ficava presa e demorava muito para voltar a ter problema ali. E eu peguei também uma fase já no final, do meio para o final da carreira, mais para o final da carreira, com uma tal de audiência de custódia. E nessa tal de audiência de custódia,
eu não resolvia mais os problemas de quando eu era tenente, eu resolvia. Quando eu era tenente, eu prendia e resolvia. Depois, quando eu era major, tenente, coronel, sempre fui operacional, viu, Mota? Sempre gostei de trabalhar na rua, mesmo como comandante. Sabe que a carreira do oficial é um pouco diferente da praça, porque está mais na gestão, né? Está mais no comandamento da tropa e muitas funções administrativas e pouco tempo operacional. Mas eu sempre me dividi na parte operacional e administrativa. Então, sempre estive nas ruas. E eu, depois como coronel, eu prendi aquele mesmo traficante, aquele mesmo ladrão, porque a gente só prende as mesmas pessoas, tá? E eu via no dia seguinte esse cara ser solto na audiência de custódia. Então, que eu vi? Que a gente, infelizmente, andou para trás, né? A gente tinha uma polícia que era mais respeitada, que você conseguia dar solução para os problemas que tinham, e eu vi a mudança de uma polícia desrespeitada, de uma polícia muitas vezes desvalorizada, e que não se soluciona mais o problema que aquela comunidade, aquele bairro tem a expectativa que se solucione. Então, hoje ele fala assim, olha, aquele cara está traficando. A polícia sabe que ele está traficando. Só que o tráfico é muito inteligente, eles estudam também. Ele começa a andar com 40 gramas de droga. E ele anda com 40 gramas de droga, ele é traficante. Só que ele sabe, se eu tiver com 40 gramas, eu vou vendendo pequenininho, de pouquinho em pouquinho, depois eu vou lá e pego mais e volto a vender. Aí não é mais tráfico. Eu não consigo mais resolver. E a população não sabe, não consegue entender isso. E ela acha que a gente é parceiro do crime, muitas vezes. Ela acha que a gente faz vistas grossas, mas não é isso. Eu posso falar para você que, até trazendo para problemas relacionados aí hoje que a gente tem, Cracolândia, moradores de rua, eu peguei uma fase que existia a contravenção de vadiagem, certo? O que acontecia? Operações que a gente fazia, aquelas pessoas que ficavam lá, que hoje a população de bem tem medo, ficam andando pela rua, esperando uma oportunidade para praticar algum delito. A polícia tinha poder a gente inclusive fazia operação com um caminhão. Parava o caminhão, punha todo esse pessoal dentro do caminhão, levava para a delegacia, eles eram todos, passavam pelo delegado. Fazia uma triagem. Fazia a triagem por vadiagem, uma contravenção penal. Contravenção penal. E isso desestimulava o crime. Hoje, se eu fizer isso, estou cometendo um crime. Em 2009, nós dormimos em berço esplêndido, né? A gente não enxergava o que o presidente Bolsonaro fez a gente enxergar hoje, e eles acabaram com essa contravenção. Então, hoje, eu não consigo, eu como policial, me sinto frustrado que a gente não consegue atender o anseio das pessoas. Antigamente você atendia. Aquele cara ali está perturbando, você levava para a delegacia. Aquele cara está roubando, você prendia. A pena é pequena, mas ficava preso. Ah, roubo, 2 a 4. Ficava 2 anos preso, né? Hoje não fica mais. Você tem audiência de custódia. Uma coisa que sempre teve, que também é um grande mal, são as progressões de pena. E hoje, com as progressões, né, ninguém fica mais preso. Um homicídio, o mais simples de todo lá, 6 anos, pena inicial. O cara com um terço da pena, ele já tem benefício, cai para o semiaberto, tem os benefícios. Então ele cai no semiaberto, não tem onde a pessoa dormir à noite. O semiaberto, para quem não sabe, né? E a maioria das pessoas não sabe como é que funciona. Sai de dia e deveria voltar para a cadeia à noite para dormir na cadeia. Como não tem estabelecimento para isso, ele dorme em casa. Quem que vai fiscalizar? Ninguém. Então ele não fica em casa, ele sai para roubar. Então, eu vejo que a gente perdeu muito com essa evolução do tempo aí e com esses governos. Atualmente a gente está num governo aí que incentiva essas coisas. Eu sou obrigado a falar. Hoje a gente tem aí um governo federal em que roubar um celular, como foi dito, não faz mal para comprar uma cervejinha, né? Só que o celular tira a vida de pessoas,
né? Então, quando você tem um líder máximo de uma nação com um discurso desse, ele sabe o mal que ele faz para o país dele, porque gera um incentivo gigantesco perante a criminalidade. Então, quando você tem uma política que 40 gramas não é mais tráfico, a consequência é gigantesca, porque o traficante, ele simplesmente se adequa. Fala assim, não posso andar, vou andar com menos, vendo, vou lá, pego e volto a vender. E a gente também viu recentemente várias decisões judiciais dizendo que se a polícia não pode abordar uma pessoa que está em atitude suspeita, se a pessoa vê a polícia e sai fugindo, isso não é motivo para a polícia abordar. Tem uma série de decisões nesse sentido, né? Coibindo. Eu acho que você deve ter acompanhado, eu sei que você é uma pessoa que acompanha muito a segurança, o piloto de uma aeronave que foi pego com 400 quilos de pasta pura de cocaína em Penápolis, foi preso pela polícia, tá? E o juiz, e ele era um traficante procurado internacionalmente, ele foi solto agora recentemente. E por que ele foi solto? O juiz, na sua decisão, ele fala que a polícia revistou a aeronave pequena dele sem fundada suspeita. E então, a prisão foi ilegal, foi feita de modo ilegal. Ele tinha 400 quilos de pasta à base de cocaína. E a nossa prisão foi errada. E ele foi solto. Um narcotraficante procurado pela Interpol, né? De quem que é a culpa? A culpa é da polícia? Ou, como diz até um ministro recente aí, pegou e falou que a polícia prende mal? Ou a polícia prende mal, ou é a justiça que sabe soltar muito bem? Né? É as dúvidas que a gente tem que mostrar para a população para tem um pensador economista americano chamado Thomas Sowell, que ele fala muito sobre isso, né? Sobre magistrados, e ele fala isso sobre casos americanos. São magistrados que dentro do gabinete fechado, no ar-condicionado, sem ter nenhuma experiência policial, querem ensinar ao policial como ele deve agir. O senhor não acha que está acontecendo uma confusão no Brasil entre direito e policiamento? Porque são duas coisas distintas, né? Uma coisa é o direito, outra coisa é a atividade policial, é investigar, é controlar um tumulto, né? Identificar uma pessoa em atitude suspeita. Eu concordo plenamente, Mota. A gente vai lembrando as coisas, né? Você pega antigamente, né? Eu pegava lá o cara com uma maconha e eu chegava no traficante. Eu chegava na casa cheio de droga e prendia o traficante. Você pegava o cara que tinha acabado de praticar um roubo, você olhava o celular dele, você chegava na quadrilha. Hoje a gente não pode fazer mais nada disso. Experimenta pegar o celular do ladrão que você acabou de prender e querer olhar a mensagem. Eu estou cometendo um crime. Eu não posso mais fazer isso aí. Então, as coisas foram se invertendo, né? O judiciário, a gente fala até pelo Supremo, né, que tem o dever de... função principal dele é preservar, né, proteger a nossa Constituição. E a gente acompanha muitas vezes o Supremo aí, muitas vezes querendo legislar, o Supremo querer decidir o que faz com um muro na Cracolândia, que eu acho um absurdo. Eu estava, desde que eu assumi o mandato, aí eu todo dia indo na Cracolândia, tentando resgatar os dependentes químicos, montar uma política pública que foi montada, governo, prefeitura, para a gente resolver o problema da Cracolândia. E a preocupação nossa maior é com aquelas vidas que estavam lá. E aí vem do Supremo sobre o muro. Eu falei, mas o que eles estão preocupados com esse muro? Para a gente responder sobre o muro que tinha lá. Um muro que já tinha mais de ano. Eu falei assim, não é, acho que está em outra realidade. Está em outra realidade. O problema aqui não é o objeto físico. O problema são aquelas pessoas que estão ali. E você pega lá, veio para a prefeitura, por isso que eu estou colocando isso aí, para a gente responder sobre o muro. Eu poderia vir qualquer coisa. O que vocês estão fazendo com o dependente? Como vocês estão arrumando a solução desses dependentes? Por que está dando certo aí? Não. Veio para a gente explicar
Há quanto tempo o muro estava lá? Por que construiu o muro? Não é função como se você tivesse um navio afundando e a pessoa está preocupada com o cardápio do restaurante. Com o cardápio. Agora, deixa eu lhe perguntar, já que a gente está falando da Cracolândia. Para o cidadão normal, é difícil entender como, num país que tem várias forças policiais, sempre teve, né? Prefeitura, governo do estado, entidades dedicadas à proteção do menor. Nesse país não falta fiscal, não falta entidades de supervisão. Como é que se permite que uma Cracolândia surja e exista durante tanto tempo? Um ambiente que é um ambiente de degradação total, onde vários ilícitos são cometidos. Depois, vocês conseguiram descobrir uma série de... um ecossistema praticamente ali. Mas como é possível que uma coisa dessas surja e exista durante tanto tempo? A gente precisa saber em quem votar. Políticas erradas, políticas equivocadas geram exatamente isso aí. Eu trabalhei naquela região, na região aqui da Cracolândia, aqui em São Paulo, da antiga Cracolândia, né? Se Deus quiser, não vai retornar. Eu trabalhei quando eu era capitão. Comandava uma companhia na área central e pegava exatamente a região ali da Helvétia, onde eu andava lá e tinham milhares de dependentes químicos, um formigueiro, pareciam zumbis. E foi numa época que eu vi sair de um número pequeno e explodir, que foi na época da gestão do Haddad. Uma política errada gera consequências que podem se prolongar por anos. E eu vi isso aí acontecer, né? O Haddad, numa política equivocada, resolveu dar uma bolsa, o pessoal até apelidou de bolsa crack, em que ele pegava esses dependentes, na cabeça dele, iria se resolver o problema dando um auxílio para essa pessoa, tá? Esse auxílio, Mota, virava dinheiro de droga, diretamente. Esse auxílio virava droga. Então, eu vi a gente sair de um número X de dependentes químicos e evoluir para um formigueiro de dependentes químicos. Uma política equivocada. E aí, ao longo dos anos, né, outras políticas também vão sendo tomadas de forma equivocada e gera isso aí. Por que a gente tá conseguindo bons resultados aqui em São Paulo? Quando a gente tem um governo de São Paulo, no caso o governo Tarcísio, alinhado com o governo Ricardo Nunes, prefeitura, você tem uma política muito forte. Quando um estado se alinha ao município, muda a história. Eu peguei, nessa época aí, Haddad era prefeito e nós tínhamos o Alckmin, se eu não me engano, como governador. Partidos diferentes, os operadores da segurança pública, a gente é que sofria mais. Porque o Estado punha a culpa na prefeitura, a prefeitura punha a culpa no Estado e a gente que está na linha de frente ficava empurrando para um lado, empurrando para o outro, porque não tinha uma definição, um caminho único a ser seguido. Quando a gente consegue, e aí é o porquê, um dos porquês que a gente está conseguindo bons resultados em São Paulo. Quando a gente alinhou o governo Tarcísio com o governo prefeito Ricardo Nunes, a política fica muito mais forte. A gente alinha e a gente consegue resultados muito melhores e isso dá resultado. Eu posso falar, nós temos reuniões semanais, né? O vice-governador, o Felício, representando o Estado, eu representando a Prefeitura. Aí você tem membros da Secretaria de Saúde do Estado, membros da Secretaria de Saúde do município, Segurança Estado, Segurança Município e várias secretarias participando. Quando você unifica, facilita. Eu vou dar um exemplo simples que pode parecer. Eu tenho um dependente químico e meu equipamento de saúde do município está, naquele momento, porque existe uma transição ali, está super carregado. Eu consigo facilmente mandar para o Estado. Eu crio uma política pública, e a gente criou aqui, de poxa, esse aqui está nesse equipamento, mas tem um equipamento do Estado que se encaixa muito melhor ao perfil desse dependente químico. E você manda. Por exemplo, o Estado tem uma coisa que chama comunidades terapêuticas, tá? É uma linha que não tem médico,
uma linha que puxa mais para o lado religioso, em que a pessoa trabalha, né? Ela acaba exercendo uma atividade junto com a comunidade ali e pega mais para esse lado religioso. A Prefeitura de São Paulo não tem e não pode, mas eu posso encaminhar para o Estado e o Estado encaminha para lá. Para você conseguir fazer isso, você precisa estar alinhado. Hoje a gente está alinhado para fazer políticas públicas que consigam dar solução aos problemas. Então, o problema todo é esse alinhamento. Você imagina, já está bom, São Paulo. Se a gente tivesse um governo federal alinhado com o governo estadual e com a prefeitura, não tinha para ninguém aqui em São Paulo. Não tinha. Primeiro pela força, é o carro-chefe, né? É o maior orçamento, né? Você pega São Paulo, quinta maior metrópole do mundo, terceiro maior orçamento, perde para Brasília, o estado de perde para o estado de São Paulo é o terceiro maior orçamento. Então, com políticas alinhadas, o governo federal, infelizmente, não nos ajuda. Eu posso falar até que atrapalha. Nesse momento, atrapalha muito, né? Com essa política de drogas que eu acabei de falar, na verdade, é a união. A união. É mais do que o governo. Mais que o governo. Quando a gente pega e fala numa política de inflação alta, como a gente vive agora, com muitas pessoas, microempresários perdendo emprego, caindo para a rua. Essa pessoa que perde tudo, cai para a rua, eu posso falar, na minha rua, que eu moro, não tinha morador de rua, tem 4. E vai aumentar, que a política está errada. Isso que ele está falando de São Paulo, não estamos falando que é um estado rico. Então, essas políticas equivocadas vão gerar problema para a gente. A gente tem uma política nesse momento de desencarceramento em massa. Eles têm essa pretensão obsessão, de... Essa obsessão. Então, quando você tem essas políticas acontecendo, se o Estado não for forte o suficiente, está perdido. E está acontecendo isso no nosso país. Quando você tem uma política de assistencialismo do jeito que está hoje, isso não está ajudando em nada. Eu falo porque eu estou nas ruas todos os dias. Ontem eu estava lá no Belém, um bairro aqui de São Paulo, que inclusive o padre faz um desserviço lá, a população começou a reclamar. Eu fui lá ver o que estava acontecendo no bairro. Ele leva as pessoas para lá e fica dando a comida. Mas não é só a comida que o pessoal precisa. O pessoal precisa de trabalho, precisa de tratamento. De dignidade. Né? Então, essas políticas geram problemas para a gente. Hoje nós temos um grande problema. Tem muito empregador precisando de empregado. E não tem empregado. Por que não tem empregado? Porque eu estou na Bolsa. E se eu sair da Bolsa, eu perco o meu benefício. Bolsa Família. Eu quero o benefício. Então, é uma política equivocada. A gente tem que ter uma política assim, olha, eu vou dar uma ajuda para você aqui, só que assim, você vai ter que condicionado a trabalhar. Você não vai perder sua bolsa, você vai passar pelo período de experiência de uma empresa, né? De 3 meses, você vai passar amparado. A bolsa vai continuar ali. Quando você passou pelo período de experiência na empresa, você está firme na empresa, sai bolsa e você vai ter sua vida própria. Eu tenho filho, Mota. O que você acha que eu quero dos meus filhos? Eu quero que eles cresçam, trabalhem e sejam independentes. E eu quero a mesma coisa dessa população. Eu não quero essa população dependente do Estado. Eu não quero que essa população seja dependente para a gente ficar... Você dá a bolsa, né? Você dá o abrigo e você não ensina a pessoa a pescar. A gente tem que ensinar a pescar. Agora, Coronel, deixa eu aproveitar... e lhe perguntar isso, porque para a gente resolver um problema, primeiro a gente tem que achar que aquilo é um problema e a gente tem que querer resolver. Em relação a essa questão das drogas, a gente vê muita gente no Brasil, inclusive autoridades, inclusive políticos, que acham que não é um problema a droga. Droga não tem nada demais, é uma escolha na pessoa, é um estilo de vida. Então, tem ONGs que defendem, inclusive, a existência da Cracolândia, né? Que a Cracolândia tem que resistir. É uma ONG que chama Craco Resiste, olha o nome, aqui em São Paulo. Tem gente que defende a política de redução de danos, né? Quer dizer, você dá a droga para a pessoa, não, eu vou dar uma droga limpinha, na dose certa,
E, inclusive, eu tenho até um termo que outro dia eu vi as pessoas usando, né? Cena aberta de uso. Eu fiquei pensando, né, para descrever ali o que é a Cracolândia. É uma cena aberta de uso. O que é uma cena aberta de uso? São coisas assim que não tem pé nem cabeça e que vão criando justificativa para que aquilo existe. Então, na sua opinião, você falou, né, do alinhamento do município com o Estado e como isso facilita, mas também não existiu um alinhamento de visão moral. São agora várias pessoas que acham que aquilo ali é realmente uma coisa errada, que droga destrói a vida da pessoa, que aquilo ali não é caminho para ninguém. Isso não faz diferença, não? Ô Motas, olha só que interessante, né? Desde que eu assumi em janeiro, eu ia todos os dias lá na Rua Protestantes, onde estava essa Cracolândia, né? Ou seja, um local em que se vende e consome droga a céu aberto, sem pudor nenhum. Eu ia lá todo santo dia. E aí eu fui entendendo como funcionava. E aí eu fui vendo ao longo dos meses caindo o número de dependentes. A gente começou a entender o sistema, melhorar onde precisava ser melhorado. Eu comecei a conversar com o dependente químico, comecei a conversar com a família do dependente químico, eu comecei a ir no equipamento de saúde onde ele tratava, e quando vai a figura de um vice-prefeito, os funcionários começam a enxergar diferente. O funcionário da assistência, da Secretaria de Assistência Social que está lá na cena aberta, eu falei, o vice está vindo aqui tentando convencer gente a internar. Quando você vê o pessoal da saúde que está lá na cena aberta, na Cracolândia, vê lá a figura do político lá, ele fala assim, esse cara está vestindo a camisa, ele está entendendo o que está acontecendo. Quando a força de segurança vê você lá, eles começam a vestir a camisa e querer fazer a gente entender o que precisa ser feito para resolver. E assim fomos fazendo. E eu vi o número ir caindo. Aí a gente chegou num número, eu lembro direitinho, foi numa sexta-feira, a gente estava com o número 57 pessoas que estavam virando 24 horas lá. E aí numa reunião de uma sexta, com toda a equipe do vice-governador, os membros do Estado, município, secretaria e tal, tomamos uma decisão. E chegou na sexta-noite, no sábado e no domingo, a gente não tinha ninguém lá. Na segunda-feira, a imprensa começou a cobrar. A imprensa fala que foi numa segunda, na verdade foi sexta-noite. Na segunda, ela falou assim, olha, algo de estranho aconteceu, cadê os dependentes químicos? E quando caracterizando isso como uma coisa negativa. Sim, mostrando sempre. Como se fosse uma coisa ruim. Sempre negativa. E aí, esse pessoal da imprensa, junto com esses políticos que defendem o uso de droga, foram lá, fizeram um vídeo sem ninguém. Aí eles foram se preocupar, olha só como que é, né? Não tinha mais ninguém para tratar. Eles foram lá falar com o muro. Foram fazer vídeo com o muro, preocupados, não sei com quem, porque não tinha gente, estavam preocupados com o muro. Foram lá, cadê os nossos dependentes? Eles queriam os dependentes de volta. E aí apareceu esse pessoal, porque até então não apareciam. Por que não apareciam? Porque muita gente, aí eu falo de crime organizado, envolvido nisso. Muita ONG se beneficiando. A gente tem que analisar assim, quem se beneficiava com a Cracolândia. Quem ganha, né? Quem ganha. E aí a gente vai ver o que a gente começou a incomodar. A gente começou a fechar um monte de cortar relações com várias ONGs. Nós começamos a operações de segurança pública, fechando diversos estabelecimentos ligados a crime, desde bar, desde pensões, hotéis. E isso são coisas que existiram durante muito tempo. À vista de todo mundo. Muito tempo. Ferro velho. Então a gente começou a atacar e começou a incomodar financeiramente parte desse grupo. E aí, então eles não estavam preocupados com as pessoas, eles estavam preocupados porque assim, olha, acabou minha fonte de renda.
Na verdade, muitos ali, acabou minha fonte de renda. Quando você começa a secar a fonte de renda, quando você começa a estrangular o tráfico, como a gente tem feito, muito bem feito na área central, com guarda municipal, com polícia civil, com polícia militar, com serviços entre secretarias, né? Quando você começa a estrangular, você começa a incomodar. Aí a gente começou a incomodar um monte de gente e aí vieram para cima da gente com essas narrativas. Então, na verdade, isso aí se deve, essa preocupação é porque pela primeira vez realmente a gente incomodou. Eu tenho certeza absoluta que a gente está no caminho certo. A gente não venceu, porque a todo dia, Mota, a todo dia, a gente está conversando aqui agora, tem o filho que está começando a entrar para droga agora. Tá, o moleque está se iniciando na droga e daqui a pouco ele vai estar aqui nas ruas. Tem aquele cara que perdeu o emprego, entra em depressão, está na rua, ele vai ter contato com o álcool, ele vai ter contato com a droga e o cara depressivo ele vai abraçar, né? Chega o demôniozinho lá, você tá, tô aqui. Então assim, vai entrando, a gente não fecha a torneira, mas a gente está no caminho certo, porque esse pessoal que não berrava, berrou. A Prefeitura de Los Angeles dizia que é dominada pelos democratas, né? O governo da Califórnia é democrata, o pessoal de esquerda, dizendo que era impossível de resolver o problema da Cracolândia, dos drogados. Aí o presidente chinês, o Xi Jinping, foi fazer uma visita a Los Angeles, eles resolveram da noite para o dia, porque a cidade tinha que ficar limpinha, para o Xi Jinping não podia ver aquilo ali, né? Então, essa experiência que o município e o governo estão tendo com a Cracolândia, isso aí está mostrando que é possível realmente, isso está criando um modelo que pode ser adotado em outras Cracolândias do país? Ô Mota, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Você até falou de Los Angeles, né? E aí eu volto, né? Você vê o que uma política errada não faz com o Estado, né? Você pega lá Los Angeles, você lembra da política que foi adotada? $1.000, até $1.000 não é mais crime? Foi né? a lei da Califórnia, né? Você viu uma política errada, o resultado que traz? É exatamente isso aí, né? Respondendo a tua pergunta aqui, né? Olha só que interessante. Eu recebi já delegação de Maceió, vereadores de Maceió foram falar comigo na prefeitura, queriam saber o que nós estamos fazendo. Conversamos e rodamos a área. Fui mostrar como que a gente trabalha. Recebi políticos de Santa Catarina e eu posso falar sim que a gente está criando um modelo que para dar certo você precisa ter esses alinhamentos, é muito importante, precisa estar todo mundo direcionado na mesma causa, né? Se você tiver um governo de estado que tem uma política muito diferente da prefeitura, você vai ter dificuldade. Quando você tem um alinhamento, e não é uma coisa, Cracolândia é questão de saúde, é segurança. Olha, eu posso enumerar várias secretarias que estão com a gente. Eu posso falar assim, Secretaria do Trabalho. Você, mas o que trabalho tem a ver com Cracolândia? Porque eu comecei rodando, conversando com o dependente, com a família, com equipamento de saúde. Eu percebi que chegava numa fase, Mota, que o dependente, que ele já estava tratando, estava num estado avançado, ele começa a sonhar de ter uma vida, de ter de volta a sua vida. E para ele ter a sua vida de volta, esse cara precisa trabalhar. Nós começamos a levar no equipamento de saúde a Secretaria de Trabalho. Olha só que bacana. Então, a Prefeitura de São Paulo tem bases comunitárias, com sistema, com computador, tudo. E dali, levamos no equipamento de saúde essas pessoas, esses dependentes em fase avançada de tratamento, já quase prontos para ir para a rua, eles saíam dali com carta de emprego, entendeu? Com oportunidade de emprego. Então a gente vai interligando secretarias, você vai vendo, porque não é uma coisa de uma secretaria só. É secretaria de zeladoria de subprefeituras, de limpeza, secretaria de habitação. Não estamos entrando também na favela do Moinho, com habitação. Então a gente envolve várias secretarias, interligando elas com boas políticas de segurança. Então eu falo sim que São Paulo, né, Estado e Prefeitura, hoje a gente tem um modelo que está dando certo. E a gente está aprendendo com a gente mesmo.
A gente está aprendendo com a gente mesmo. Hoje, as abordagens que a gente faz nas ruas, mudamos a fase nossa, né? Então, hoje, o que a gente faz? Nós temos grupos que 3, 4 pessoas que começam a agrupar. O que a gente faz? A gente não quer mais em São Paulo aquilo que a gente tinha no passado. Essa cena, essa Cracolândia, ou seja, local em que o comércio é normal, todo mundo usando droga, vendendo, e isso o Estado começa a achar normal. A gente não quer mais isso. Então, hoje, nesse momento, a gente está numa outra fase de tudo isso aí. Não temos mais aquela Cracolândia, e nós temos aí 3, 4 pessoas que se agrupam. Chega lá, ou a segurança pública chega, ou a assistência social chega. E elas se comunicam por telefone, tem telefone. Então, hoje, as equipes saem. Olha, tem um grupo de 5 aqui, a polícia acabou de abordar, não é traficante, é usuário, são usuários. Fizemos o que a gente podia fazer, encosta assistência social e saúde. Na sequência, e são móveis, não é coisa que vai sair de uma unidade. Estão rodando a área. Já encosta ali, filho, vamos tratar? Ó, droga não tem mais. Traficante os caras estão prendendo. Só tem um caminho para você. Vamos tratar. Então a gente tem feito isso aí, essa nova fase que a gente está. E o que antes era muito difícil, porque a gente ficava no convencimento da pessoa aceitar tratamento. Eu posso falar para você, foi semana passada. Semana passada eu fui num equipamento de saúde nosso ali no centro. Tinham 14 que chegaram voluntariamente pedindo internação. Isso é conversa, eu fiz vídeo, até se conversa com eles. Eles falam assim, ó, tá difícil a droga aqui, eu vou tratar. Então, na verdade, é um conjunto de coisas. Às vezes é o convencimento, às vezes é dificultando a disponibilidade da droga, tornando aquele ambiente ruim para o uso de drogas. E, de alguma forma, por algum motivo, o dependente vai dizer, agora não dá mais. São várias coisas, Mota. Quer ver um exemplo simples? Isso aí, quando eu cheguei, eu percebi que estava errado. A assistência social, direitos humanos, levava a comida na hora do almoço e da janta, café, almoço e janta, lá na Cracolândia, tá? Então, ONG, que a prefeitura pagava, levava a comida lá para eles. Por que o cara vai sair de lá? Aí, eu ia lá e observei isso aí. Eu falei assim, comida ou droga? O que o cara que está na droga prefere? Eu prefiro droga. O que ele faz com a comida? Vende a comida. E estava acontecendo isso. Aí o que eu fiz? O que a gente fez? A partir de agora, vocês vão se deslocar a pé até o Bom Prato, até o local. Vocês vão entrar lá dentro. Vão comer lá e não pode sair com nada. Quer comer, a gente vai dar comida, mas vai sair sem nada. Isso foi uma ação simples que a gente fez, mas que trouxe resultado. Que é isso aí. Dificultamos. Não pode ser fácil. Concorda? Se a comida vem ali para ele, por que eu vou sair daqui? Você me traz a água, daqui a pouco vem a comida, daqui a pouco vem a janta. Vamos ficar aqui até amanhã, não é? É lógico. Agora, se eu apagar a luz, se eu dificultar um pouco, você concorda que a gente está estimulando esse pessoal a algo de diferente? Lógico. Deixa eu lhe fazer uma pergunta prática, porque isso é uma coisa que a gente vivencia lá onde eu moro, né? Há muito tempo atrás, não faz tanto tempo assim, mas há alguns anos, eu saí no sábado de manhã para passear com a minha filha, ela ainda era pequena. A gente dobrou a esquina, tinha um casal, um colchão sujo no chão, eles sentados, fumando um cachimbo de crack. E aí me deu uma revolta tão grande aquilo ali, mas a minha revolta não deu fruto porque eu não sabia o que fazer. Eu pensei, bom, eu vou ligar para o 90, eu sei que a polícia não pode fazer nada. A polícia não vai vir aqui, não vai prendê-los, porque... Não. É um porte de entorpecente, ele pode conduzir para a delegacia essa pessoa por porte e vai ser atuado, é um termo solto, circunstanciado, né? E sai na hora. E aí você vai criar uma fila e você vai travar o sistema de segurança. E eles vão voltar para cá. Vão voltar. Então, hoje, aqui em São Paulo, se acontece um morador de São Paulo está andando pela rua e vê lá pessoas usando droga no meio da rua, perto da casa dele, isso hoje é tratado de uma forma diferente do que era? Como a gente está fazendo hoje, Mota. Você não tem mais ninguém. Mentira.
Se eu falar para você, olha, não tem mais ninguém fumando, mentira. É porque, como você Mentira. disse, né? As pessoas voltam a... E assim, Mota, isso que você falou que te incomoda, me incomoda extremamente. Mas, hoje, quando as forças de segurança se deparam com uma cena dessa, ou uma pessoa como você foi ali, está numa praça passeando com a família e está o cara lá com a droga, né? Aqui em São Paulo, como a gente tem adotado? A gente tem trabalhado segurança e saúde simultaneamente, tá? Principalmente ali na área central. Então, encosta a viatura lá da polícia ou da guarda, vai abordar aquelas pessoas. Se tem droga, retira a droga da pessoa. Se tem cachimbo, retira o cachimbo dela, né? Se é traficante, você vai prender. Ou seja, então, a força de segurança identificou aquilo ali. Ali trata-se de um usuário. Vamos pensar assim, é um usuário só. Se está com a droga, a gente vai retirar aquela droga. Na sequência chega, e é na sequência rápida, não é demorado. Vai chegar uma equipe de saúde e assistência social. Filho, o que você precisa? Você quer tratamento? A gente está aqui para isso. Droga não vai ter mais. Inclusive o discurso, a fala, é exatamente essa que eu estou te falando. A gente treinou nossos homens para isso. Importantíssimo. É importante. A gente tem que falar a mesma língua. Lógico. Ó, droga não tem mais. A gente não permite. Toda vez que tiver, a gente vai prender o traficante. Você quer tratamento? Você quer um lugar para morar? Quer um abrigo? A gente arruma um abrigo. Só que isso aqui não vai ficar mais. Então a gente foi criando esse sistema, tá? Na área central... Tem uma resposta, então, para essa situação? Na área central, a gente tem atuado bastante assim e a gente já está com a preocupação de divulgar, né, de passar esse know-how também para as áreas periféricas da cidade de São Paulo, né? Vamos lá, a gente se preocupou, Cracolândia aqui na área central de São Paulo. Precisamos e está dando tudo certo. E a gente tem conversado com as forças de segurança da periferia, com o sistema de saúde para fortalecer. Você concorda? Porque hoje aqui em São Paulo, todas essas pessoas que estavam na Cracolândia, elas vieram dos bairros, vieram da periferia, vieram do Rio de Janeiro, vieram do Paraná, de Santa Catarina, Mariporã. Eles vêm você pergunta ali, de onde você é? É de todo lugar, não são do centro. E por que eles se acumularam no centro? Porque a droga estava chegando muito fácil ali, principalmente o crack. O crack chegava muito forte. Então o pessoal ia para lá. Nós tínhamos ali, até para você entender, na Cracolândia, olha que coisa interessante. Durante o dia, lembra que eu te falei que o número 57 foi diminuindo, chegou no 57. 57 pessoas que viravam 24 horas ali, moravam ali. Mas, em todo esse período, nós tínhamos também um público noturno, que aí saía desses 57 e ia para 500, 600 à noite, toda noite. E aí a gente chegou à conclusão que foi nessa reunião que a gente fez aí na véspera que a imprensa cobrou. Eu levei esse questionamento para o grupo. Assim, gente, vocês perceberam? O tratamento está dando certo. Veio caindo, tem 57 aqui. Mas por que à noite continua chegando 500, 600 pessoas? E a gente sabia que esse público que frequentava à noite, Mota, por incrível que pareça, a gente identificou. É um pessoal que tem residência fixa. É um pessoal que trabalha. É um pessoal que vai lá para happy hour. Happy hour da droga, é verdade. É exatamente isso aí. Sabe quando você sai do seu serviço? Vamos tomar um chopinho? Para muitos, você terminou o serviço. Vamos lá fumar uma pedra? Né? Era isso. E aí a gente fala assim, significa o quê? Que a droga está entrando aqui. Porque se a droga não tivesse, se não tivesse entrando droga aqui, não tinha esse público. E aí a gente tomou uma decisão diferente do tudo que a gente estava fazendo, né? Que deu esse sumiço que a imprensa começou a cobrar. É um conjunto de ações, mas a gente jogou um tempero diferente numa sexta-feira que gerou esse sumiço, entre aspas, que a imprensa colocou, porque já vinha diminuindo, mas esse pessoal da noite parou de frequentar. O que a gente fez, Mota? Você conhece o canil da Polícia Militar? Aqui de São Paulo não, conheço do Rio. Os cãozinhos, quando vê droga, fica louco, né? Os cães farejadores. Uhum. São cachorros preparados para identificar, localizar e são, isso eu falo por ser policial, o ladrão, o traficante morre de medo disso. Eu sei, isso. Porque ele acha, ele é incorrompível.
se porventura o agente de segurança, a gente sabe que existe, né? Infelizmente, a gente tem às vezes o agente lá que se corrompe, o cachorro não se corrompe, ele apita, ele late, né? E aí a gente chegou nessa reunião e falou assim, vamos jogar um tempero diferente, porque está com um número muito baixo, 57, e à noite está entrando. Vamos botar cães farejadores da guarda e da polícia, não só na entrada da antiga Cracolândia, mas em todo o entorno. Por quê? Porque o traficante, quando ele vê um cachorro da polícia, ele atravessa a rua, mas não passa na mesma calçada. O usuário, quando vê um cão, né, ele atravessa, ele não passa na frente. E nós fizemos isso. E quando a gente fez isso, começou na sexta-noite, e no sábado e no domingo, segunda-feira, na segunda-feira, quando a imprensa descobriu que não tinha ninguém, quando ela descobriu que não tinha ninguém, me liga o pessoal da saúde e fala assim, coronel, vou falar uma coisa para você, tem 60 dependentes químicos aqui na porta do equipamento pedindo internação. E eu fui lá, falei com o vice-governador, falei assim, olha, vamos fazer um mutirão da saúde, vamos entrar numa nova fase. A gente precisa ter equipes da saúde do município e do estado e desburocratizar, facilitar a internação desse povo. E numa segunda-feira de manhã tinha 60 pedindo internação, fechamos o dia à noite com 90, 94 pessoas se internando. E assim continuou durante a semana. Então, você vê, às vezes a gente joga um temperinho ali, né? E tem um resultado diferente, né? Então, é um trabalho que envolveu várias coisas e a gente sempre em reuniões modificando, ó, vamos fazer desse jeito, muda aqui, muda ali, e foi criando soluções aí. O principal é a vontade é a convicção que aquilo é inaceitável e a vontade de resolver, né? Sem isso, o que eu sinto quando eu escuto você falar é a convicção de que é inaceitável aquilo. Eu tenho essa mesma dificuldade, coronel, porque eu vou muito à praia no Rio, eu adoro praia. Não tem uma vez que eu vá que não tenha uma pessoa usando droga uma única vez. Posso dar uma única vez. Posso falar um negócio que se fizer dá certo? Você sabe que dá certo. Põe um dia numa praia do Rio, enche de cão farejador. Você quer apostar quanto que ninguém vai fumar maconha? Eu faço esse desafio. Me põe lá uns 50 cães ali na praia, rodando lá, ó. Não vai ter ninguém fumando maconha. Eu falo para você, tá? Então, assim, a gente precisa ir criando soluções. Então, falando assim, quem resolveu a Cracolândia foi os cachorros. Não é isso. Uma política grande que a gente está comentando aí. Eu joguei um temperinho, né? Temperinho. Eu posso falar para você, ó, eu estava na CEAGESP, tá? Vamos lá. CEAGESP, 50 mil pessoas transitam todo dia lá. É uma cidade, 50 mil pessoas, tem muito município que tem menos habitantes que isso aí. 12 mil veículos, tá? Giro financeiro lá passava na minha época os 11 bi. Muito dinheiro lá dentro. 11 bilhões. Muito dinheiro lá dentro. Muito dinheiro lá dentro. E o pessoal, feirante, lá é maior centro, terceiro maior do mundo, centro de distribuição de grãos, hortifruti, pescado e flores, tá? E o pessoal trata com dinheiro lá. Dinheiro. Eu cheguei lá, né? Por isso que o presidente me colocou para lá, porque eu falei, pô, eu preciso de alguém aqui que me ajude aqui. É um caso de polícia. Corrupção, prostituição, tráfico de droga, roubo, tinha tudo lá. Tudo. Aí eu fui lá para administrar essa cidade. Se eu falar para você, Mota, que a gente conseguiu, sabe aquela utopia do cara deixar o dinheiro e ninguém pegar? De o cara deixar o celular e ninguém pegar? De não ter tráfico lá dentro? Como a gente quer que seja no dia a dia em todas as cidades. De não ter tráfico lá dentro, de não ter mais prostituição, da gente moralizar a corrupção. A gente fez isso. O único lugar que nem jogo do bicho tinha. Porque eu cheguei lá, mas mandei todo dia, era 8, 10 jogo do bicho para delegacia. Nenhum DP cuida de jogo de bicho mais. Vamos dizer, é uma contravenção que ninguém mais se preocupa. Lá eu me preocupei. Não aceitava. Veio gente importante querer negociar comigo. Não tem acordo. Sobre o jogo do bicho. Ô Mota, rende tanto quanto o tráfico. E causa mais morte que o tráfico. Posso falar para você. O jogo do bicho causa mais morte do que o tráfico.
Eu vou contar só uma historinha de Jogo do Bicho para você entender. Eu fui comandar Mogi Guaçu, cidade de 140 mil habitantes. Era o comandante da área, 8 cidades. Mogi Mirim, Itapira, Mogi Guaçu, Estiva Gerbe, Olambra, Jaguariúna, Pedreira, Santo Antônio da Posse. Eu comandava todas essas cidades. Aí, Mogi Guaçu tinha um cara que mexia com o Jogo do Bicho, era o cara mais forte na cidade. E por trás do Jogo do Bicho tem homicídio, tem tráfico de droga, tem tudo. Bom, interior é muito mais fácil que capital. Interior, um precisa do outro. Aí vai uma política pública que funciona muito bem. Quando você está no interior, o comandante da cidade tem acesso ao prefeito com facilidade. Aqui em São Paulo, um comandante de área não tem acesso ao prefeito, né? Comandante de área no interior, você tem acesso ao promotor, ao juiz e ao prefeito, as mais altas autoridades da cidade. É fácil. Por isso que você consegue criar políticas públicas boas. Bom, cheguei lá para o juiz, olha, para o promotor, esse cara aqui cuida do Jogo do Bicho, preciso de um mandado de busca. Me deu um mandado. Entramos na casa dele com o mandado. A gente tirou lá 4 milhões de reais em dinheiro na casa do cara, 4 milhões em dinheiro. Caramba. Acho que foi uma meia dúzia de arma, tá? O cara foi preso. Essa história eu posso contar porque, infelizmente, o final não foi bom. O cara foi preso, assim, coronel, o cara do Jogo do Bicho, olha esse vídeo aqui. Aí tinha um vídeo de corrupção de forças de segurança, tá? Passei para quem de direito, para as providências. Bom, esse cara puxou uma cadeia, nossa justiça, infelizmente, né, ficou muito pouco tempo preso, foi solto. No dia que foi solto, o que aconteceu? Mataram ele. No dia que ele foi solto, se ele tivesse preso, estava vivo até hoje, né? Então, quem que matou ele? A gente sabe quem que matou ele. Então, isso aí mostra como, as pessoas dizem, Jogo do Bicho não é nada. É sim, é sim. E na CEAGESP, uma das coisas que a gente conseguiu foi exatamente, a gente começou a atacar tudo. É jogo de bicho, é tráfico, tudo. E aí você tem uma cidade boa. Deixa eu lhe perguntar. Outro dia, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ele disse o seguinte: todo governo consegue combater o crime. Apenas alguns governos não querem. Tá. O senhor concorda com isso? Eu concordo. É lógico, por exemplo, o presidente Bolsonaro queria combater o crime, né? Só que você precisava ter um alinhamento de políticas, né? De deputados, de senadores, de justiça. Todo o sistema de justiça criminal. Todo o sistema funcionando, né? Por exemplo, o Bukele, ele conseguiu alinhar isso aí para ele implantar o que ele queria. El Salvador, me corrija se eu estou errado, está há mais de 900 dias sem nenhum homicídio. Tem mais de 2 anos e meio sem homicídio. Dá para arrumar? Dá. Então, o que ele falou é verdadeiro, mas você precisa alinhar essas peças. Porque hoje a nossa legislação, a nossa política não permite se botar hoje um presidente para arrumar tudo isso aí. Ele vai ter que mexer nas estruturas para aí sim ele conseguir fazer isso. O presidente lá, ele fez isso. Ele conseguiu arrumar as estruturas para conseguir implantar uma política que funciona. Mas consegue sim. Em Mogi Guaçu eu fazia uma operação, cidade menos crime dá para você fazer. Eu fazia uma operação de levar, eu pedia, chamava todas as viaturas minhas e falava assim, olha, hoje, primeiro momento de serviço, cada um vai pegar um usuário de droga e vai levar para a delegacia. E a delegacia te levava 15, 20 usuários de droga. E eu ia lá e conversava com eles os usuários. Vocês fumam na rua, né? Mas vocês não têm coragem de fumar dentro da sua casa. Vocês fumam na frente dos outros, paga de valentão, a família está com criança lá, fica assustado, mas dentro da sua casa você não fuma. E aí, escrevi um artigo para a imprensa local, porque a imprensa local no interior é muito fácil, aqui a gente não consegue, falando. Não está liberada a droga. Não está liberada a droga. E tem que ficar entendido. A pessoa tem que respeitar. Você quer usar droga? Usa na sua casa. Vai lá na frente da sua mãe. Eu quero ver se sua mãe não vai te arrebentar. A gente precisa ter isso aí. Então, hoje, quando você vê um cara usando a droga, é um desrespeito à força de segurança, é um desrespeito à lei, é um desrespeito ao cidadão que está com a família ali. Coronel, para a gente caminhar para o encerramento,
Como é que o prefeito e o senhor enxergam o papel da prefeitura na segurança pública? Hoje é fundamental. A segurança pública, ela é dever do Estado, né? Está previsto na Constituição. Agora tem essa PEC aí que tá dando um poder mais forte para as nossas guardas municipais, tá? Mas hoje ela é fundamental e precisam. E eu nem falo nem aqui por São Paulo, tá? Você pega as cidades do interior aqui de São Paulo, as guardas têm um efetivo maior que as polícias militares no interior. Algumas cidades que eu trabalhei, cidades pequenas, você tem às vezes um efetivo da guarda maior. Então é fundamental no sistema de segurança pública para nos ajudar a dar conta do que está acontecendo. Então, hoje nós temos esse alinhamento que é fundamental. As guardas municipais são parceiras da Polícia Militar e precisam trabalhar juntas e organizadas, porque se não organizar também, vai acontecer muito problema também, tenho certeza. Então, eu vou dar um exemplo. Você pega um governo de estado desalinhado com o município. Aí, o comandante da guarda, ou o secretário, ou o político que ali está, ele vai querer fazer média, ele vai querer fazer palanque político para ele. E aí, muitas vezes, ele não vai estar usando a guarda onde tem que ser usada. Ele vai usar aonde interessa usar. Ele vai pegar um local de grande visibilidade, que é importante para ele aparecer politicamente, mesmo sabendo que por ali pode ter já outras forças atuando, e vai pôr junto. E aí você não está sendo inteligente, porque o inteligente é exatamente, olha, se eu tenho aqui, ó, se nessa esquina eu tenho uma viatura da Polícia Militar, eu não preciso ter uma viatura da Polícia Militar e uma da Guarda. Você consegue enxergar essa lógica? Claro. Então, mas se o município não estiver alinhado com o Estado, e infelizmente a gente fala em política, eu entrei agora na política, você vai ter lá muitas vezes o secretário de segurança da prefeitura ou o prefeito, né? Ele vai estar usando a guarda muitas vezes como palanque político, não aonde precisava ter, mas aonde ele vai ter uma aparição, onde ele vai ter ele vai conseguir se sobressair, aparecer mais, não necessariamente onde precisava. Então, é necessária a integração, a guarda é necessária para a polícia militar, nem para a polícia, ela é necessária para a política de segurança pública de uma cidade. Só que ela tem que estar alinhada, porque se não alinhar, aí cada um faz do jeito que quer, aí vira bagunça. Coronel, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. E o Conexão Mota fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de Notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Conexão Mota. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.